Estamos de volta para mais uma exposição em matemática e sociedade. Então, a exposição de hoje é para demonstrar esse importantíssimo fato matemático, que a raiz de 2 é um número irracional. Isso foi descoberto ainda na época dos pitagóricos, e era tido como uma espécie de um segredo, assim, guardado a 7 chaves, porque há autores que apontam isso como uma das primeiras revoluções científicas na história da humanidade. Eu vi isso em algum livro, não vou saber dizer para vocês agora de cabeça aqui, mas irá na descrição do vídeo, você terá um link para, ou pelo menos a exibição de uma referência onde falam sobre isso, né? Por quê? Porque até então, e claro que a prova, a descoberta dos pitagóricos aí, de que a raiz de 2 é um número racional, claro que ela foi feita de um modo que eu vou fazer aqui agora, porque aqui eu vou estar usando uma linguagem muito mais moderna, muito mais atual, e mais simples até de entender do que a demonstração puramente geométrica segundo a qual eles trabalhavam nessa época da Grécia clássica, né? Então, como é que nós vamos demonstrar isso, né? Embutido a isso, é importante que vocês percebam, estão algumas verdades, alguns conceitos, algumas definições matemáticas que são estudadas na disciplina de fundamentos. Na parte de lógica, existe lá a parte de construções de proposições, as tabelas verdades de proposições, e aí vocês vão ter que fazer um apelo lá e relacionar isso que a gente está vendo agora com aquilo que está abordado nesse conteúdo, porque eu vou fazer umas afirmações, umas demonstrações aqui que vão usar muita equivalência lógica, né? E eu acho que isso é o primeiro contato de vocês com essas formalidades matemáticas, né? E que eu acho muito importante a formação de vocês, tá? Então é o seguinte, eu preciso da definição do que é um número racional. O número racional na verdade, a razão entre 2 números inteiros, sendo que o denominador nunca pode ser 0. Essa aqui é uma definição já com a linguagem atual, né? O conjunto Q denota o conjunto dos números racionais, detona, é difícil, né? O símbolo que denota o conjunto dos números racionais, ou seja, o conjunto de todos os números que são representados na forma de razões entre 2 inteiros, em que o denominador não é 0. Tá? E, caso contrário, se o número não pudesse ser representado como uma razão de 2 inteiros, a gente diz que ele é um número irracional, né? E isso tem consequências assim, fantásticas para a história da matemática e para a contribuição dela para a ciência moderna e para a sociedade, como consequência para a sociedade como um todo, né? Então, como é que nós vamos demonstrar essa afirmação aqui? Antes, como eu vou precisar de uma outra definição aqui no meio do caminho, né? Eu vou só dar um exemplo aqui, né, para vocês do que significa uma fração irredutível. Uma fração irredutível é aquela que é a razão de 2 inteiros, em que o maior divisor comum deles é 1. Então todas as simplificações que haviam já foram feitas, e você pode dizer que os representantes do número da fração, o numerador e o denominador, já possuem todas as suas simplificações, e o maior divisor comum entre o que restou é 1. Por exemplo, vou fazer um exemplo. Então, por exemplo, 4 sextos. Eu poderia fatorar, decompor o 4 em seus fatores primos, né? Que é 2 vezes 2 e 2 vezes 6. 2 vezes 3. Então, o que ocorre? O 2 é um fator primo comum entre o 4 e o 6. Então, eu simplifiquei. Então, isso aqui, 4 sextos é, em linguagem moderna, equivalente a 2 terços. Então, o 2 terços representa o número que eu estava tentando, racional, que eu estava tentando representar quando fiz a razão entre 4 e 6. Certo? Então, o que ocorre aqui? O maior divisor comum entre 4 e 6 era 2. Que é MDC entre 4 e 6 é 2. Mas o máximo divisor comum entre 2 e 3 é 1. Então, quando eu falar assim, que o maior divisor comum entre o inteiro A e B é 1, significa que todas as simplificações que haviam entre eles já foram feitas.
Não existe mais nenhum fator comum entre eles a não ser um número. Tá? Bom, posto isso, vamos demonstrar então aqui que o número raiz de 2 é um número irracional. Vou mostrar o que eu vou fazer. Quando você faz afirmações em matemática, você faz, você está presente na lógica matemática, muitas implicações lógicas. Né? Então, por exemplo, se algo é verdadeiro, então uma consequência daquilo é tirada. Né? Esse algo, essa hipótese que a gente chama, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E a sua conclusão também pode ser verdadeira ou falsa. Dependendo da conclusão que você chega, baseando a partir da sua hipótese, o seu raciocínio todo pode estar bem elaborado. Então a afirmação que está dizendo que assim, é que raiz de 2 é um número. Por que raiz de 2 é um número? Porque ele é a medida da diagonal desse quadrado. Digamos que você marcou uma unidade na reta para a direita aqui. E marcou uma unidade na reta para cima. O eixo Y é aqui o eixo X. Lá na geometria analítica, né? Então aqui varia uma unidade, aqui é um número reto. Então aqui, como esse aqui é paralelo a uma projeção sobre o eixo ortogonal sobre o eixo X, aqui é 90 graus. E aqui vale 1. E aqui vale 1. Então, pelo teorema de Pitágoras, você teria que essa medida aqui vale raiz de 2. Então ela deveria, segundo os pitagóricos, deveria ser expressa como uma razão entre dois inteiros com o denominador diferente de zero. Então é isso que eu vou fazer. Eu quero mostrar que ele não é um número desse jeito. Então nós vamos supor que é. Vamos supor, o que vai acontecer se ele for? Né? E a consequência é isso. Raiz de 2, supomos. Suponhamos raiz de 2 igual a sobre B com MDC entre A e B igual a 1. Ou seja, se a raiz de 2 fosse um número racional, que consequências adviriam daí? Então eu já estou supondo que a fração que representa ele é irredutível. Ou seja, todos os fatores primos entre A e B foram simplificados e ele ficou algo do tipo do que ocorre aqui. Tá? Então não existe nenhum fator comum entre A e B. Guardem bem isso. Não existe nenhum fator comum entre A e B diferente do 1. Então agora o que vai acontecer? Se eu levar o quadrado um dos lados, o lado esquerdo fica 2. Então, raiz de 2 ao quadrado vai ser A quadrado sobre B quadrado. Na verdade vai ser isso aqui, né? Só que essa operação aqui é o mesmo que fazer A2 sobre 2. E esse lado aqui dá 2. Bom, então aqui eu posso escrever igual a 2. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, que é esse aqui. Esse aqui ao quadrado é aqui e B ao quadrado é aqui. Então o que isso aqui está me concluindo? Ó? Se ele fosse um número racional, então A quadrado seria 2B quadrado. O que essa expressão está me dizendo? Olha que bonito que é aqui. Essa expressão está me dizendo assim, ó, que o quadrado de A seria um número par. Se o raiz de 2 fosse um número racional, o quadrado de A seria 2. Seria um múltiplo de 2. Então isso aqui significaria que A quadrado é par. Mas nós demonstramos anteriormente, né? Na verdade não demonstramos, mas vai surgir como consequência. Se A é quadrado é par, isso aqui quer dizer que A é par. Percebam bem a sutileza dessa afirmação, tá? Depois recorram lá aos fundamentos da matemática que vocês vão entender o que eu estou dizendo agora. Se A quadrado for par, então A é par. Eu não demonstrei isso. Eu demonstrei o contrário. Na proposição 1, eu vou ter se um número for par, então o seu quadrado também é par. Agora, o seu quadrado ser par, significa que A é par? Bom, a afirmação é justamente essa. P é par, implica P quadrado par. Foi isso que eu demonstrei. Bom, mas eu também demonstrei que se P for ímpar, então P quadrado é ímpar.
Nós fizemos essas duas afirmações aqui, demonstramos essas duas afirmações, duas proposições. Se o número for par, o seu quadrado é par. E se o número for ímpar, o seu quadrado é ímpar. Então, isso aqui não é tão direto quanto eu estou afirmando aqui. Eu estou afirmando aqui que se o quadrado for par, então o número é par. E como é que eu vou garantir para vocês que isso também é verdade? Embora não tenha sido feito lá. Da seguinte forma, eu vou fazer por contradição. Ou seja, eu vou dizer que P quadrado não é ímpar. Se P quadrado não é ímpar, então o que aconteceria? Aconteceria que o P seria par. Por quê? Porque se P fosse ímpar, o quadrado também seria ímpar. Se isso não fica suficientemente claro para vocês vão aprender isso aí em fundamentos, né? Essas equivalências lógicas. Eu vou usar um exemplo bem cotidiano que ajuda você a entender melhor essa afirmação aqui. Ó, digamos que você tem uma afirmação P que quer dizer assim, se eu vim à escola, então eu saí de casa. Ou melhor, se eu fui à escola, então eu saí de casa. Estamos supondo as condições normais de funcionamento da escola, né? Você assiste às aulas da escola. Então, se você veio à escola, então você sai de casa. Se você veio à escola, então você sai de casa. Falar isso é a mesma coisa que falar assim, ó, se eu não sair de casa, então eu não fui à escola. Se o A fosse ímpar, então o quadrado de A seria ímpar. Mas isso é uma contradição, porque o A quadrado é par. Então ele só pode ser par também. Porque se fosse ímpar, o seu quadrado seria ímpar, como nós demonstramos aqui. Então isso aqui implica que A é da forma 2 vezes 1K. Existe um inteiro que multiplicado por 2 reproduz o A. Por quê? Porque o A é par. Bom, mas se isso aqui acontece, então eu vou levar o quadrado de novo, né? O que seria A quadrado? Seria 4K quadrado. Né? Veja bem, se A quadrado é par, então A é par. A sendo par, então A se escreve dessa forma. E aí o seu quadrado também se escreve dessa forma. Bom, mas então eu vou substituir esse A quadrado aqui, ó. E vou concluir o quê? Eu vou concluir que 4K quadrado é igual a 2B quadrado. E daqui eu vou concluir o quê? Vou concluir que B quadrado é 2K quadrado. Ou seja, o quadrado de B também é par. Mas o que eu posso dizer a respeito do B sobre isso? O B é par. Porque pela mesma razão, se ele fosse ímpar, o seu quadrado também seria ímpar. Mas o seu quadrado é par, acabamos de ver que o quadrado é par. Então o que isso ocorre? Isso é uma contradição. Isso é uma absurdo, não pode acontecer. Por quê? Porque eu supus que o máximo divisor comum entre A e B é igual a 1, implica que não posso ter A e B com ambos pares. Por quê? Porque todos os números, os fatores em comum que haviam já foram simplificados na medida em que eu escrevi, no momento em que eu escrevi o raiz de 2 igual a sobre B. O que está de errado com isso, né? O que está havendo de errado é a suposição de que o raiz de 2 fosse um número racional. Então isso prova para mim que o raiz de 2 é um número que não se pode expressar como uma fração. Entretanto, toda vez que a gente vai fazer cálculos, vocês pegam uma calculadora científica e vão precisar fazer uma multiplicação que envolva a raiz de 2, a calculadora, você aperta o dedinho na calculadora para calcular a tecla 2 e pede raiz. Você está usando uma tecnologia que faz uso de uma matemática que faz aquela conta para você e que diz que a raiz de 2 é 1,41 alguma coisa assim, 1,14 alguma coisa assim. 1,44 alguma coisa, mas aproximadamente 1,44. Mas 1,44 seria 144 sobre 100. Seria o mesmo que dizer que é 77 sobre 50.
Você está dizendo que a raiz de 2 é um número racional, mas a raiz de 2 nunca pode ser um número racional. A calculadora, é uma contribuição da matemática para a sociedade, mas que não tem como levar em consideração isso que ocorre aqui, porque o raiz de 2 é um número que é um número irracional. Você não consegue escrever ele de uma maneira que seja acumulado na memória do computador, porque o computador, o processador, sempre vai ter memória finita. Certo? Então, as atividades que nós teremos aí a respeito desse conteúdo em matemática e sociedade, vocês vão experimentar a sensação de fazerem medidas, coisas bem corriqueiras do dia a dia, e perceberem a importância de trabalhar com aproximações de matemática. Né? E as aproximações são justamente o assunto estudado em limites, que é um tema fundamental no estudo da matemática moderna. Bom, eu acho que era isso aí. Né? Espero que vocês tenham apreciado aí só corrigindo para aquela produção, dando uma correção aí, a aproximação mais ou menos de 2 casas decimais para a raiz de 2 é 1,41, 1,41. E quando você faz isso, você está dizendo assim, a raiz de 2 é 141 sobre 100. E não dá, por quê? Porque você estaria supondo que a raiz de 2 é um número racional. Então você vê que você usa essas coisas no seu dia a dia, mas dificilmente a população que faz uso dos equipamentos vai estar preocupada com a matemática que está subjacente, mas a matemática contribui com a sociedade, contribui com a tecnologia de maneira fundamental. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção.